Ao vivo outra vez. Vamos que vamos. Gabriel Campos, Diogo Elgueiro. Aí, Diogo de novo. Gabriel também sempre conosco. Olha, não tirei o volume do computador, fico com eco. Vamos se chegando, pessoal. Luísa Rojan, Ítalo Cunha. Boa noite, turma. Como de costume, já me confirmem aí se está tudo ok. Som, imagem, sinal. Para a gente ir dando início a nossa roda de mate virtual, como eu apelidei, né? Já que estamos sempre de mate listo, tinha que achar uma maneira mais gaúcha da gente chamar essas lives, né? Márcio Nunes Correia, mas olha só, rapaz. Bueno, pessoal, Maurício Pinto, Polivete Júnior, Celso Marques, gurizada se achegando, boa noite, pessoal. Então, como de costume, enquanto vão se achegando aí, eu gostaria de pedir que nos ajudem a divulgar esse conteúdo, compartilhem aí, convidem mais umas 3 pessoas, pelo menos, cada um de vocês, para que a gente consiga chegar a mais pessoas aí com essas informações que a gente se propôs a dividir mais uma vez. Tá bem, pessoal? Como sempre, eu estou com o computador aberto aqui também para facilitar a interação com vocês, ver alguma coisa, alguma questão, alguma pergunta que for feita. Inclusive já tem uma pergunta que eu trouxe de casa, vamos dizer assim, que foi feita no direct antes, e a gente vai trazer para dividir aqui também. Isabela Rosa, olha aí, Bela, seja bem-vindo. Felipe, meu conterrâneo de Canguçu, Mas enfim, quando vocês vão se achegando e convidando o pessoal conforme eu solicitei, eu queria já aproveitar e dar a agenda completa da semana, né? Creio que alguns já saibam, mas é importante a gente destacar. Então hoje, o tema, mais uma vez escolhido por vocês, né? As opções forrageiras que a gente tem para as terras baixas. Amanhã, uma parceria, a participação do Rodrigo Schenfeld, que é ex-chefe de pesquisa do IRGA, que atualmente está atuando como consultor no Brasil, no Uruguai e no Paraguai. Tá? E o tema que a gente vai abordar em conjunto é a demanda nutricional da cultura do arroz. O Rodrigo tem bastante experiência nessa área, inclusive desde do mestrado ele trabalhava bastante com essa questão aí, e as experiências que ele traz internacionais para dividir conosco também são bastante interessantes. Na quarta-feira eu volto sozinho, outra vez, com o tema adubação nitrogenada, questões técnicas e operacionais, bastante importante. Esse adubo é bastante técnico, a questão operacional desse adubo é bastante técnica, então a gente vai abordar esses temas associados, tá? Porque, como eu costumo dizer, não existe eficiência técnica sem uma eficiência operacional antes dela, né? Então a gente só garante a eficiência técnica quando faz uma boa operação. Então esse é o tema da quarta-feira. Na quinta eu volto com um outro convidado, Anderson Vedelago, que também trabalhou no IRGA, começou, inclusive, iniciou as pesquisas de soja em terras baixas, faz parte do boletim, inclusive esse boletim técnico que eu tenho aqui, ó. Não sei se vocês já conhecem, tá? Esse boletim da soja em terras baixas, lançado em 2012, e o Anderson é um dos autores desse boletim aqui, tá? E nós vamos abordar o tema a demanda nutricional da cultura da soja. Inclusive o mestrado do Anderson foi com um foco em potássio na cultura da soja. É bastante interessante, aí tem bastante dados para a gente conversar sobre essa questão aí, e obviamente fazer a relação com o nosso sistema de produção integrada. E fechando a semana, um tema completamente operacional, né? Mas que também foi o terceiro tema mais votado por vocês, dos 5 que a gente tinha separado, que é a questão das terceirizações operacionais, os riscos e as vantagens da gente fazer isso. E assim a gente fecha a nossa semana, pessoal. Tá bem? Então, dada a agenda completa da semana aí com seus temas e seus convidados, já passamos 5 minutos aí, o pessoal já está chegando. E eu quero, antes da gente começar a live, fazer um agradecimento, um profundo agradecimento, tá? Para o pessoal que já está se inscrevendo, que já está inscrito
para o workshop que a gente vai fazer na quinta-feira da semana que vem, dia 14 de maio, às 20 horas, o workshop ILP Terras Baixas. Tá? A gente liberou as inscrições na quinta da semana passada, dia 30 de abril, e as inscrições estão superando e muito as nossas expectativas, então por isso mesmo eu queria agradecer de coração, profundamente, a vocês que já estão inscritos, e eu queria aproveitar para dar um recado. Até eu dei uma olhada na quantidade de inscritos que tinha antes e acabei nem fechando a página de inscrição aqui para confirmar. Vou atualizar aqui e dar o dado real para vocês do momento, tá? Atualizado agora, enquanto a gente mateia. E qual é a informação que eu quero passar para vocês? É o seguinte, nós temos até o momento 794 inscritos para o nosso workshop. Tá, pessoal? Porém, apenas 565 deste total estão confirmados. Tá? Por que isso acontece? Deixa eu explicar. Todo mundo que se inscreve naquela página de inscrição, que inclusive quem ainda não viu, não sabe o que é o workshop, procure nas nossas publicações aí que tem vídeo, tem folder, tem banner falando dele, e na nossa biografia tem um link que é justamente o link das inscrições, tá? Mas enfim, esse link aí, essa página de inscrição, quando vocês se inscrevem, aquele e-mail que é cadastrado ali, para o e-mail que é cadastrado ali, é enviado automaticamente um link de confirmação, tá? Então isso é extremamente importante, inclusive para que vocês recebam o link do workshop, porque esse workshop não vai ser aberto, não vai ser público, que nem a gente está fazendo as lives, então somente quem receber o link vai ter acesso a ele. E a única maneira de vocês receberem o link é cadastrando um e-mail e confirmando esse cadastro, tá? E essa confirmação ocorre através do link que é enviado automaticamente para o e-mail de vocês. Quando vocês se inscrevem, automaticamente é enviado um link, vocês têm que abrir o e-mail e clicar naquele link para confirmar a inscrição. Então nós temos mais de 100 e poucas pessoas aí, na verdade mais de 200 e poucos, são 794 total de inscritos e 565 confirmados. Então essa diferença é o pessoal que está pendente, ou seja, ou que cadastrou um e-mail errado, digitou errado, ou um e-mail que não existe, ou ainda não abriu o seu e-mail para clicar no link de confirmação. E se não fizer isso, não aparece para mim aqui no banco de dados, pessoal, o e-mail cadastrado para que eu envie o link do evento, tá? Do workshop. Então, se algum de vocês ainda já se inscreveu, mas ainda não confirmou a inscrição, dê uma confirmada nisso, porque senão vão ficar sem receber o link, tá? A não ser, isso inclusive hoje, a Luísa, que inclusive está na live, a Luísa Rojan me chamou perguntando se a inscrição dela estava confirmada, porque ela não tinha recebido nada, nenhuma confirmação. Pode acontecer da seguinte maneira, pessoal, quem já tinha se inscrito para a palestra online que a gente liberou um tempo atrás, na época do carnaval, se eu não me engano, todo mundo que se inscreveu para aquela palestra e confirmou a sua inscrição já está com o seu e-mail no nosso banco de dados, então não precisa o tal da confirmação, essa confirmação que eu disse que tem que abrir o link, o e-mail para clicar no link. Se já foi confirmado antes por causa da palestra, não vai precisar confirmar de novo, daí é só fazer a inscrição que o sistema aqui já identifica o e-mail cadastrado no banco de dados e está tudo ok, tá? Mas enfim, dado esses devidos recados do início aí, Guilherme Stork chegando de novo, Gabriela Torino, Alessandro, Cássio, Pedro Pi, a gurizada que está firme conosco aí há dias, show de bola. Então, dados os devidos recados, pessoal, vamos demate-listo, dar início ao 18º episódio da nossa série de lives Pedra, Amor e Entrevistas. Essa série que foi criada com o objetivo da gente trazer temas e convidados especiais para que a gente fale especificamente de algum assunto do universo que abrange o sistema de produção integrado em terras baixas, da nossa integração lavoura-pecuária. Tá bem? E o tema de hoje foi escolhido, como eu já disse, por vocês mesmos, pela grande maioria de vocês, que é a questão das opções forrageiras para as terras baixas. Então, antes de mais nada, eu montei, como sempre, uma cronologia aqui, uma metodologia que eu chamei de básico ao avançado, ou usando aquela expressão que eu tenho repetido
continuamente, que é primeiro a gente faz, depois a gente aprimora, pegando os exemplos mais básicos, mais simples, com uma única forrageira, num único momento, e depois a gente vai evoluindo, fazendo consórcios, pastos de verão, perenes, enfim. A gente vai, assim como a gente fez naquela live dos modelos de ILP, que a gente começou simples e foi aumentando o grau de complexidade deles, eu acho que dessa forma a gente consegue separar os momentos, fica mais didático e creio, e já tenho recebido confirmações disso, que está ficando mais fácil a compreensão da maneira, a metodologia que a gente tem usado. E como de costume, de novo, vou trazer uma analogia, né, pessoal? Porque, inclusive, essas analogias, algumas me vêm na hora, conforme eu estou apresentando, fazendo a live com vocês aqui, tem algumas que me vêm o comparativo na hora, mas tem outras que são pensadas. Inclusive, hoje eu procurei uma analogia para a gente fazer do porquê a gente separar as opções forrageiras e os momentos de utilização do mais básico ao mais avançado, assim como a recomendação que a gente quer dar para o pessoal que está começando, que vai ingressar num sistema de produção integrado, que simplifique a operação para garantir ela. De novo, primeiro a gente faz, depois a gente aprimora, tá bem? Então, isso é mal comparando, pessoal. Creio que vai ficar fácil com a analogia para todo mundo, que é que nem quando a gente está começando a aprender a dirigir. Aquele primeiro momento ali é uma atenção e, de certa forma, tensão total para aquela função de tirar o pé da embreagem, apertar o acelerador simultaneamente. Aí tem que cuidar o trânsito, tem que lembrar que tem que trocar de marcha, ligar o pisca, enfim. É uma coisa muito mecânica no começo, nós estamos completamente atentos àquilo que a gente está fazendo e pensando em cada ação que a gente vai fazer. Muito concentrado. Deu uma falhada na internet para mim aqui, tá tudo ok, pessoal? Aguardar aí que me confirmem, porque deu uma travada por aqui. Para mim, pelo menos, deu uma travada. Não chegou a travar aí, então? Beleza, vamos seguir o baile, então. Tá, mas enfim, até cheguei meio que perder a linha de raciocínio, mas eu estava falando da importância da gente simplificar as coisas para conseguir fazer. E, como eu disse, agora eu lembrei que eu ia falar, nessa lida de consultoria que a gente vem atuando desde que começou a trabalhar, porque a gente trabalhou sempre desta forma, tem questões que são até psicológicas, pessoal, que a gente tem que aprender a conviver com elas e usar elas a nosso favor. E essa questão que eu digo da gente simplificar para conseguir garantir a operação, primeiro fazer e depois aprimorar, inclusive tem essa questão psicológica da pessoa fazer dar certo e pegar gosto por aquilo e depois vai ampliando. Então é muito importante num primeiro momento, seja qual for a atitude nova, a ação nova que a gente vai fazer dentro da propriedade, dentro do negócio, é muito importante que ela dê certo e por isso mesmo, quanto mais simples a gente deixar, melhor, maiores as chances da gente acertar e depois a gente vai aumentando a complexidade delas. Tá? Mas enfim, chega de filosofia, vamos entrar na parte prática da nossa conversa de hoje. Então, pessoal, eu separei 3 ou 4 momentos, estratégias, para a gente falar da questão das forrageiras em si, tá? Questão para quem vai usar apenas, tão somente em outono e inverno, tá? Que daí geralmente isso é em cima de área que vai virar lavoura, né? Por isso esse curto espaço de tempo, que é bem o momento que a gente está agora, né, pessoal? Desculpe. Depois um outro passo para quem vai usar outono, inverno e primavera, que daí começa a aumentar um pouco o leque das opções. E para quem vai fazer pasto o ano inteiro, né? Que daí vai provavelmente, inevitavelmente, vai ter que entrar com pasto de verão, alguma associação com forrageira perene e a estratégia auxiliar do campo nativo melhorado, tá? Então é mais ou menos por aí que a gente vai andar a nossa conversa. E como de costume, tá? Eu quero que só vocês para me fazerem criar um Instagram, Cleiton Arroz, Cleiton velho, 1000 graças pela presença, amigo velho.
Tá, mas enfim, acabei dando atenção pro chat e perdi a linha de raciocínio. Eu tava falando, pessoal, que... Só um minuto. Que como de costume, eu vou trazer vários relatos de caso e o meu objetivo principal é trazer conceitos para que a gente entenda os conceitos muito mais do que falar de espécie. Obviamente nós vamos citar várias espécies, mas a cultivar específica de cada espécie ou quilos de adubo, por exemplo. É óbvio que esse tema da adubação, da fertilização das pastagens está anotado aqui, a gente vai abordá-lo também, mas não é a questão dar dose específica, recomendação de cultivar específica, seja de qual for a forrageira. Muito mais do que isso é a gente entender o conceito das coisas para que a gente possa, dentro da realidade que a gente se encontra, adotar a melhor estratégia, tá? Mas é óbvio que eu vou passar algumas dicas específicas de alguns cuidados que a gente pode e deve tomar. Vai ter, como sempre, relato prático, tá? Mas eu quero deixar claro que, novamente, vou trazer para vocês outro ponto importante. Tem várias opções forrageiras que eu vou descrever para vocês aqui, mas não são todas, né, pessoal? O que eu preferi fazer? Trazer as que eu tenho conhecimento de causa, todas que eu já utilizei, e ainda assim já são várias, né? A gente, sem sombra de dúvida, consegue virar o ano produzindo boia, mas é óbvio que tem coisas tem outras opções que a gente não vai citar aqui, como, por exemplo, já adiantando o caso das perenes tropicais, tá? A gente tem alguns relatos de caso, a braquiária, por exemplo, tá crescendo a utilização dela, mas na nossa região, primeiro que a gente não tem experiência com isso. Teve uma única propriedade quando a gente começou a atuar, tinha braquiária já perenizada de anos atrás, mas eles já tinham parado de cuidar da pastagem, eram umas manchas que apareciam, não era uma pastagem perene, era um resquício do que teria sido uma pastagem de braquiária. Mas a gente tem relatos de casos da nossa região, de alguns casos, como da Pedra-Só, por exemplo, que tem andado muito bem as tropicais, e outros casos delas se entregarem para o frio. Então, na nossa região, e por me faltar conhecimento de causa, eu não vou abordar o tema das tropicais, das perenes tropicais, mas tem dois nomes, duas pessoas que têm mais experiência com esta área aí, que poderiam e com certeza poderão nos auxiliar e trazer os seus relatos de caso para a gente ampliar o leque das informações, que eu quero fazer uma live com um convidado depois para a gente ampliar o que a gente vai falar hoje. Mas, mesmo assim, tem bastante coisa, vocês vão ver, eu já acho provavelmente que a gente vai passar de 2 horas novamente, como sempre tem sido as últimas lives, que já faz 20 minutos e eu praticamente nem entrei no tema ainda. Mas então, vamos lá, para partir para o que interessa. Questão, pessoal, de pastagens de outono e inverno, tá? Em áreas de resteva, o resumo da obra é áreas que virarão lavoura. O que a gente mais vê o pessoal fazendo? Azevém, majoritariamente, ou alguma coisa de aveia preta. Mas a gente tem algumas opções a mais, tá? As aveias, a gente pode chamar a aveia branca forrageira, também é uma opção, não necessariamente só a aveia preta, né? Tem a aveia preta comum, tem a aveia preta ucraniana, que já tem um pouco mais de qualidade, o ciclo um pouco mais longo. E o trevo persa, que a gente não pode deixar de falar, que é um trevo anual, tá? E que tem se encaixado muito bem nos nossos sistemas de produção, nesse curto espaço de tempo entre uma lavoura e outra, tá? O que a gente tem que, de uma maneira geral, a questão do tempo de utilização, pessoal. Geralmente, como é que acontece? O pessoal tem utilizado, tá, as aveias ou a aveia preta, que é mais comum, a aveia branca não é muito comum, embora eu já tenha usado, inclusive, consorciada com o trevo persa, mas não é muito comum. Geralmente, o que o pessoal faz? Azevém nas terras baixas e nas áreas que são mais dobradas, que vai soja, o pessoal entra com aveia. Por quê? Principalmente pela questão da tolerância ao excesso hídrico. O azevém é mais guapo do que as aveias, tá? Independente de ser preta ou branca. A preta é um pouco mais rústica do que a branca, mas também sente mais do que o azevém. Geralmente o pessoal faz dessa maneira. Azevém nas terras de arroz e aveia nas terras de soja.
Tem um porém aqui, pessoal, que eu acho que a gente tinha que começar a dar uma pensada nessas coisas e de repente inverter um pouco essas áreas ou associar essas estratégias. Por quê? Existe uma expressão que a gente vai aprendendo com o pessoal pecuarista aí vaquiano, que é a seguinte expressão: quem quer correr 50 metros rasos vai de aveia, quem quer correr 100 metros rasos vai de azevém, quem quer correr uma maratona vai com uma perene. Tá? Essa é a linha de raciocínio que o pessoal que tem bastante conhecimento de causa, é uma expressão que se usa no meio pecuário. Obviamente, diretamente relacionada à questão forrageira. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar essa lógica aí da aveia para 50 metros, azevém para 100 metros, vamos deixar as perenes fora nesse primeiro momento aqui, o que a gente desseca primeiro? A área que vai arroz ou a área que vai soja? O arroz a gente desseca antes e a gente tem usado as aveias na área que vai soja, que a gente desseca depois. Tá meio invertida essa lógica aí, tá, pessoal? Não quer dizer que não dá para que não dê para usar azevém nas áreas de arroz. Eu tenho usado majoritariamente azevém, tá? A minha função aqui é elencar possibilidades e dar justificativas técnico-operacionais do porquê que eu estou falando, tá? A gente, de repente, tem que começar a associar, e isso vai depender um pouco do escalonamento da semeadura, né? Da área que a gente tem para semear e quais seriam as primeiras lavouras, e, obviamente, da questão da drenagem, tá? Da capacidade, da maior ou menor dificuldade de drenar a área em questão. Mas eu acho que a gente tem que começar a se organizar para termos nas áreas de arroz alguma aveia também, pelo arranque sendo mais rápido, só que o ciclo é mais curto, tá? Então, o que me aconteceu já várias vezes com essa estratégia invertida? E, de novo, por que eu tenho tanta convicção nas coisas que eu venho afirmar para vocês aqui? Porque eu geralmente já fiz errado e aprendi errando, e daí eu venho aqui justamente dar o alerta ou dar a oportunidade para que as pessoas não cometam o mesmo erro. A decisão cabe a cada um. A tenteada é livre, como se diz. Mas como eu já fiz praticamente tudo que eu venho chamar atenção aqui com algum posicionamento mais firme, é porque eu já fiz alguma coisa errada em relação a isso e estou querendo que vocês evitem, tá? Essa questão dessa inversão de botar a aveia para a área de soja e a azevém para a área de arroz já me aconteceu mais de uma vez, de chegar no momento, aliás, antes de chegar ao momento de dessecação da área que vai ser soja, que estava com aveia, a aveia preta, por exemplo, essa aveia a 139 da Embrapa, por exemplo, que é uma comum que a gente utiliza bastante, ela acaba que já encerrou o ciclo. Essa aveia ela vai até agosto, ela não chega a setembro sem estar senescendo, e geralmente as áreas que vão soja, a gente desseca em setembro ou até em outubro, dependendo da ordem de semeadura daquela lavoura em questão, se ela vai ser semeada ainda no final de outubro ou só em novembro, pensando no caso da soja. Então a gente vai dessecar na virada de setembro a outubro. E essa aveia tende a encerrar o ciclo dela um mês antes da dessecação. Pelo menos umas 3 semanas antes. Então acontece da gente já começar a perder o volume de palha, porque antes mesmo da dessecação a planta já está senescendo, e se é uma área que tem pressão de planta daninha, principalmente planta daninha resistente, inevitavelmente vai abrir espaço e a sujeira vai vir, vai dificultar o manejo químico depois. Tá? Então essa questão da utilização dessas aveias, dessas opções forrageiras, é uma dica que eu deixo para vocês aqui para a gente começar a repensar. Diego Baroni Guterres, boa noite, amigo velho. Para a gente começar a repensar as estratégias e não necessariamente inverter completamente, mas começar a associar, ter um pouco mais de aveia em área de arroz e não tão somente deixá-las para utilizar nas áreas de soja. Óbvio que eu sei que a questão da drenagem geralmente se sobressai, mas tem opções. A gente tem áreas de arroz que são bem escorridas, que são bem tranquilas da gente utilizar com aveia. Como eu já disse, eu já utilizei inclusive a aveia branca, forrageira, que é mais sensível, menos rústica do que a aveia preta. Só que a gente só precisa cuidar em que área a gente vai colocar, mas é bem possível. Tá, pessoal? E a questão do trevo persa tem sido bastante utilizado aí nas últimas safras, tem aumentado a utilização, na verdade, né?
pessoal tem chamado o trevo persa de a soja do inverno, tá? E essa questão desse trevo a gente tem que ter ciência que ele é anual, ou seja, ele não vai perenizar, tá? E neste caso, desse exemplo que a gente está dando de utilização de pastagem de outono e inverno nem seria o objetivo, né? Tá? Lembrando que eu dividi aqui utilização de outono e inverno, primavera, e depois nós vamos falar do ano inteiro, tá? Primeiro momento é só este espaço entre as lavouras, a gente está falando das opções só neste momento aí, tá? Então a questão do trevo persa, primeiro é lembrar disso, que ele é bianual, que é anual, e que tem uma questão, além das outras várias vantagens que a gente já pôde falar dele aqui, de ter uma produção muito rápida, ele tem um arranque, um vigor inicial muito rápido. É uma produção de forragem potencial de 6 a 8 toneladas, é bastante produção de matéria seca. Uma ciclagem muito grande de nutrientes e além do nitrogênio, que a leguminosa a gente já fica com uma expectativa alta, né? A ciclagem de fósforo que os dados do professor Celal têm demonstrado desse material é impressionante, melhorando aí a questão da disponibilidade de fósforo para o sistema, beneficiando diretamente a lavoura que vem na sequência. Tá? Incrementos de produtividade aí em todos os casos, seja nos experimentos, seja em áreas de lavoura, esse trevo tem aumentado a produtividade da lavoura que vem na sequência. Tá? Então, ele tem se encaixado muito bem, a tendência é que se aumente um pouco o uso dele, mas que eu queria chamar a atenção agora é pensando nele como forrageiro. Tá? A vantagem que ele tem menos potencial de timpanismo que o trevo branco, por exemplo. Tá? Ele já causa menos timpanismo por si só, e associado, obviamente, com uma gramínea, no caso que quando eu citei para vocês, eu já utilizei ele com aveia branca, então não teve problema nenhum de timpanismo. E a gente tem alguns relatos, pessoal, esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou ter esse trevo em cima de uma resteva de arroz, em cima da palha do arroz, tá? Mas a gente já tem relatos de casos de outros colegas das safras passadas que utilizaram ele neste momento, e a própria palha do arroz serviu de fibra e coisa e tal para fazer o balanço e não tiveram problema nenhum. Ele foi semeado sozinho na resteva do arroz e o que ficou de gramínea ali foi a palha do arroz em si, fazendo esse balanço aí, e não tivemos nenhum problema de timpanismo, onde ele foi, obviamente, consorciado com alguma gramínea na semeadura, né? Um consórcio de verdade, como eu fiz, ou no caso de uma resteva de arroz, onde a gente tem a palha para colaborar. Então tem andado muito bem, seja como cobertura de inverno, seja como forrageira em si. Então essas seriam as opções, pessoal, que a gente mais tem, e mesmo assim são pelo menos 4 opções que a gente citou aqui, né? Azevém, aveia preta, aveia branca e o trevo persa. Pensando neste curto espaço de tempo, tá? Agora, se a gente for ampliar um pouco o leque, pensando numa área, neste caso que eu acabei de citar, são as áreas que vão virar lavoura. Obviamente que a pecuária, chegando o momento da dessecação, vai ter que sair dessas áreas, ceder a área para a lavoura e vai ter que ser alocada em outro espaço. E aqui entra o próximo passo agora, que seria o caso das áreas onde a gente vai usar a pastagem no outono, no inverno e na primavera. Que daí a gente tem as opções dos próprios azevens, não precisa nem mudar a espécie, mas tem opções de ciclos, tá? Azevens de ciclos mais longos, médios ou longos, que inclusive isso é uma confusão muito grande que o pessoal faz, porque geralmente chamam o 284 e o ponteio, por exemplo, o BRS ponteio, e o 284 estanzuela do INEA, de azevens de ciclo longo. Esses azevens são de ciclo curto, pessoal, só que quando comparado com aqueles azevens da serra, com aquelas coisas que a gente compra na beira da estrada, pagando R$1,50, R$2 o quilo, que além de um ciclo curtíssimo já vem de brinde uma resistência instalada, né, para a gente complicar o nosso manejo químico depois. Quando se faz o comparativo com esse tipo de semente que o pessoal compra, daí o 284 e o ponteio tem ciclo longo. Mas comparando
semente de qualidade, materiais de qualidade lado a lado, o 284 e o Pontei são ciclos curtos, tá? Eles vão florescer aí no final de setembro, início de outubro. Depois tem o Interstar, por exemplo, da PGW, seria um ciclo médio, que vai florescer um pouco mais na frente. E o Scorpio, KLM, também da PGW, são ciclos longos que se vão até dezembro produzindo. Tá? Então, a gente pode já associar ciclos, não precisa nem mudar de espécie, pode seguir com a ZVEM, mas aumentando os ciclos, tendo opções de ciclos mais longos para essas áreas que a gente vai poder aproveitar mais tempo, né? E que vão servir de suporte forrageiro para quando a gente tiver que liberar as áreas que serão lavoura. Fora isso, a gente tem a opção dos consórcios, né? Então, a ZVEM com trevo branco e cornichão, a ZVEM com trevo vermelho. Geralmente são os consórcios que se faz, tá? E aqui tem duas dicas bem importantes que eu separei aqui para chamar a atenção na questão dos consórcios em si e na questão do tipo de resteva que vai se instalar uma pastagem dessas que a gente pretende, primeiro, se a gente vai utilizar um consórcio desses com trevo vermelho, por exemplo, que é bianual, pela lógica vai se usar a pastagem por pelo menos 2 anos. Quando a gente vai fazer um consórcio com trevo branco e cornichão, de novo, pela lógica, como são pastagens que têm capacidade de perenizar, e a gente pode utilizar aí por 4, 5 anos consecutivos sem precisar semear de novo, geralmente são áreas que vão ficar para a pecuária por mais tempo. E podem ser uma área que estava com lavoura, que a lavoura está saindo, cedendo a área para a pecuária e vai ficar por um período aí de 4, 5 anos sem retornar para cima dessa área. E daí o comparativo de quando a gente vai fazer um consórcio desse em cima de uma resteva de soja ou em cima de uma resteva de arroz, tem uma diferença gritante. Tá? E aqui cabe essa informação importante para vocês aí, que eu já passei por isso, e faz um gancho com aquela live que a gente falou do residual de herbicidas e daquela impressão, aquela falsa impressão que o pessoal tem que a ZVEM em resteva de CL não vinga. Tá? A gente já desmistificou isso naquela live, falando que a questão está muito mais relacionada à falta de drenagem e falta de adubação da forrageira, e por isso que ele não vinga, né? É óbvio que o residual vai dar uma segurada nele, mas ele vem-se embora desde que bem drenado e bem fertilizado. E aqui que está o ponto específico da diferença do estabelecimento desse consórcio. Vamos pensar no consórcio do ZVEM com trevo branco e cornichão. Em cima de uma resteva de soja, pessoal, que é muito mais fácil o estabelecimento. Primeiro, que não tem aquele volume gigante de palha. Segundo, que não tem o residual de um herbicida segurando a forrageira, no caso o azevém, porque as leguminosas não vão sentir. Então, numa resteva de soja, o azevém tende a vir a galope por cima das leguminosas, tá? E pode acontecer dele se sobrepor num primeiro momento. E isso daí, depois com a boca, né, o ajuste de carga e coisa e tal, a gente vai ter que dar uma ajustada, uma baixada nesse azevém para deixar que entre luz e que as leguminosas saiam debaixo dele. Mas é normal, é bem comum num consórcio, numa resteva de soja, fazer um consórcio desse e o azevém largar a galope na frente e meio que abafar as leguminosas. Com um manejo ajustado aí de altura de pastejo e de carga em cima da área, consegue-se fazer com que depois do primeiro pastejo, segundo pastejo, aí a pastagem, o consórcio em si fique bem mesclado. Tá? Mas pode acontecer aí da gente errar a mão no pastejo, né? Na altura de pastejo, na carga, enfim, no ajuste da carga, e praticamente ficar só azevém na pastagem, ele meio que toma conta, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. E o inverso, quando vai fazer esse mesmo consórcio numa resteva de arroz CL, daí tem uma bárbara vantagem, porque como o azevém vai sair mais lento até ele se limpar desse residual do herbicida, as leguminosas saem com um pouco de condição de igualdade e a pastagem tende a se estabelecer mais homogênea. Então isso inclusive é uma vantagem bem grande para esse tipo de situação. Dentro dos manejos que nós tínhamos, inclusive teve um dia que nós estávamos organizando um plano de lavoura, daí iria entrar um plano de soja
tinha 2 planos de arroz e iríamos aumentar um plano de lavoura na safra seguinte, que seria de soja. E esse plano de soja a gente estava na dúvida se deixava ele atrás das lavouras de arroz, no ciclo que fazia o giro da rotação dos cortes de lavoura dentro da propriedade, se ele ficava atrás e o arroz sempre indo na frente, ou se colocava no meio entre as duas lavouras de arroz. Aí nesse caso, se ele ficasse no meio, o arroz que estava atrás é o que cederia o espaço para a pecuária, até fazer um ciclo de novo, de 4, 5 anos e voltar para cima dessa área. E a dúvida era justamente essa, se deixa a soja para trás, para entregar para a pecuária, é mais fácil de estabelecer a pastagem, sem sombra de dúvida, mas corre esse risco aí do azevém meio que abafar e tomar conta no primeiro ano. E se acontecer isso no primeiro ano, que é o ano que tem que sementar, praticamente vai ficar só azevém nessa pastagem perenizada nos próximos anos. Tá? E o caso, no caso em questão, na situação específica, essa que eu estou relatando para vocês, a estratégia foi justamente deixar o azevém, deixar o arroz para trás, botar a soja entre as duas lavouras de arroz, para que a pastagem fosse estabelecida em cima de uma área de CL, para que acontecesse esse estabelecimento mais lento e mais homogêneo, visto que tinham mais 3 áreas de pastagem perenizada e as áreas de preparo de verão, como pastagem de inverno, nos permitindo que este plano pudesse se estabelecer de uma maneira um pouco mais lenta, porque ele entraria no manejo da pecuária mais para frente no ciclo, não precisava que essa pastagem tivesse imediatamente após a saída do arroz se estabelecendo. Tinha, por planejamento forrageiro dentro da propriedade, tínhamos a opção de deixá-la se estabelecer para utilizar depois, mais em agosto, setembro, mais na primavera. E o caso do outro consórcio que eu falei para vocês, que é com azevém e trevo vermelho, aí lembrando que o trevo vermelho é bianual, né, pessoal? Então, se a opção é fazer um plano aí que vai ficar 4 anos, por exemplo, de uma pastagem perenizada, os 2 primeiros anos vai ser um consórcio e depois vai ficar azevém puro, tá? Mas são 2 ótimas estratégias aí para a gente, partindo vamos recapitular, aquele inverno só com azevém, aveias ou trevo persa, tá? O espaço de tempo curto, liberando as áreas que serão lavoura e o gado indo para cima de uma dessas áreas que eu falei para vocês, que daí as opções que nós temos são os azevéns de ciclo mais longo e esses tipos de consórcio. Esse tipo de consórcio, inclusive, outra coisa que é importante a gente chamar a atenção, principalmente o trevo branco, mais ao sul, na região de Santa Vitória, é comum de acontecer, se a gente pegar um verão chovedor, ele tende a virar o ano. Então o azevém ali vai, em outubro está florescendo, novembro ele começa a sementar, né? E se entrega, em dezembro já não tem mais azevém, o cornichão também em dezembro começa a parar, mas o trevo, se tiver chovendo, ele entra janeiro adentro, tá? Então é uma opção aí, só que depende da condição de São Pedro, né? Ou alguma situação de alguma área de campo que se possa aproveitar, por exemplo, um escapezinho de água de irrigação de arroz e dar uma boca no canal lá para banhar um campo, tá? Esse tipo de situação é bem utilizada. Como meu objetivo é passar para vocês questões práticas, é bem comum o pessoal dar uns banhos no campo, em área que tem esse tipo de consórcio com trevo, no período do verão, dezembro, janeiro, principalmente, para espichar o ciclo do trevo. Ou chove, ou o pessoal dá uns banhos. É uma opção boa, mas ainda assim, agora o próximo passo que a gente vai falar, né, pessoal, para a gente virar o ano inteiro tendo pasto, porque por mais que a gente consiga prolongar um pouquinho a vida a produção do trevo branco, não adianta, em fevereiro e março aí ele vai ter estabilizado. Ele vai janeiro adentro, mas não é um volume de produção tão grande, né? Mas é uma alternativa que a gente tem, mas ele já tá se entregando aí para depois voltar a produzir. Vai ter uma queda e depois ele volta a produzir no outono. Então aqui entraria o próximo passo, para a gente fechar o ano inteiro, a gente inevitavelmente vai ter que adotar estratégias de pastos de verão, tá? E daqui nessa estratégia de pastos de verão tem se usado sorgo forrageiro, capim-sudão, tem a opção do milheto, que eu nunca usei, tá, pessoal? Mas é uma estratégia que a gente sabe, uma possibilidade que existe, tá?
Mas tanto o sorgo forrageiro quanto o capim-sudão a gente já teve áreas, já teve experiência com eles. O manejo em si da forrageira é muito semelhante. A questão de piquetear as áreas e de a cada saída do gado dar uma roçada para emparelhar o rebrote, desculpe, e se organizar para colocar uma ureia após para estimular o rebrote, inclusive, né, precedendo geralmente uma chuva para aproveitar a eficiência desse nitrogênio. A maneira de manejar tanto uma forrageira quanto a outra é muito semelhante. A diferença é que o sorgo produz mais, tem mais produção de matéria seca e por isso ele é mais agressivo. É mais fácil da gente se perder no manejo, aí ele nos passar por cima. Tá? A vantagem do Sudão, que o pessoal tem optado mais pelo Sudão, inclusive, é a questão de custo. O custo por hectare dessa forrageira é mais barato do que o sorgo, embora a produção também seja menor, mas tem se encaixado dentro das estratégias que o pessoal tem montado. Pensando como forrageira exclusivamente, esse comentário que eu fiz é pensando exclusivamente como forrageira, mas o sorgo teria uma vantagem para o sistema, nós pensando nas lavouras também, que é a opção de usar atrazina em pré-emergência, pensando no manejo de plantas daninhas para as áreas de sucessão que vem no verão depois, né? Então, se tem alguma área, por exemplo, de problema de bulvo, a azevém resistente, é uma ferramenta, uma alternativa boa que a gente tem aí, no caso do sorgo, poder utilizar uma outra ferramenta química, além da estratégia forrageira em si, pensando um pouco no sistema agora, que o nosso objetivo é sempre fazer o link, né? É mais um leque, é mais uma opção, abrindo um leque que a gente teria no consórcio, na rotação com soja, que nos também propicia mecanismo de ação diferente do que a gente usa no arroz, e esse caso do sorgo ou do milho, se fosse o caso de entrar, mas como a intenção é falar de opções forrageiras, eu não botei o milho aqui na jogada. Mas também daria para usar atrazina no milho, que é isso que eu estou falando. Tá? E o caso das perenes, pessoal, que a gente pode utilizar também associadas, tanto produção de pasto de verão quanto de pasto perene, e daí neste caso específico eu vou falar sobre as festucas, tá? Que são as perenes das terras que tem mais que a gente tem mais acompanhado em terras baixas, tem se prestado mais para esse tipo de situação de áreas mais úmidas, por exemplo, porque é uma perene de clima temperado, né? Ela é considerada uma perene de inverno, embora tenha produção o ano inteiro, tá? Mas ela tolera bastante frio, aguenta geada, inclusive, e é bastante tolerante às questões de solos mais úmidos, de mais difícil drenagem, ou seja, se encaixa bem para essas áreas de arroz. Só que tem que chamar a atenção, no caso aqui da festuca em si, como é que o pessoal tem utilizado. Também num consórcio, assim como o azevém que eu falei antes do trevo branco e cornichão, geralmente esse consórcio, a festuca tem sido consorciada, a utilização dela tem sido em consórcio com o trevo branco e cornichão, e tem alguns cuidados para a gente tomar no estabelecimento de uma área dessas, tá? Ela tem um estabelecimento muito lento, tá? Embora a gente consiga utilizar essa forrageira por uns 5 anos sem problema, desde que bem instalada, e por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos fundamentais aqui no estabelecimento, 3 pontos na verdade, no estabelecimento dela, que é justamente para que ela de fato perenize com qualidade e a gente consiga utilizar por até 5 anos. O que a gente viu nas nossas andanças aí das áreas que tinham essa forrageira, até o 4º ano vai bem, independente da cultivar e da marca, porque tem mais de uma, né? Aqui, na verdade, no Brasil, como o caso que eu estava citando era, que eu estava pensando, que eu vou citar para vocês, era no Uruguai, tem mais opções de empresas, tá? Aqui no Brasil, mais que eu tenho mais contato é com o pessoal da PGW, que tem as opções das festucas para nós aqui. Mas, enfim, independente disso, no Uruguai, que era o caso que eu estava citando, lado a lado, independente da marca, até o 4º ano, elas vão tranquilamente.
No quinto ano já começa a sujar um pouco a área, e daí tem uma que se sobressai a outra, mas está muito relacionado com isso que eu vou falar aqui para vocês. O estabelecimento dela é muito lento, tá? A semeadura ideal é em meados de março, tá? Como todas a gama de forrageiras aí de inverno, né? O ideal, nosso limite seria meados de março a meados de abril, a época ideal. E quanto mais cedo, tanto melhor, né? Então, a semeadura dela, pensando numa perenização aí que ela fique, que ela vá ser utilizada por 4 ou 5 anos, o primeiro ano a gente faz a semeadura em março, mas vai utilizar ela de fato lá por setembro, tá? Em alguns casos, agosto, dependendo como é que for o estabelecimento aí, os meses de abril e maio principalmente, se tiver bastante condições edafoclimáticas, né? Luminosidade, umidade no solo, temperatura, para ela se estabelecer, enraizar bem, perfilhar. Aí, dependendo de como for esse início de ciclo, pode ser que deboque em agosto, mas o mais normal é que a partir de setembro, inclusive, quando entra a primavera e as condições climáticas começam a ficar favoráveis de novo, e daí num primeiro ano, geralmente, vai ficar esse período todo, da semeadura de março até o período de setembro, a gente criando um estoque forrageiro, vamos chamar assim, tá? Mas é fundamental, fora esse intervalo, que a gente deixe de fato ela se estabelecer, porque, como eu já disse, ela é lenta no estabelecimento, ela precisa enraizar, precisa perfilhar, precisa se estruturar para começar a produzir naquele primeiro ano, e no segundo, ela já vira o ano produzindo, né, pessoal? Mas é importante, fora esse intervalo grande, 2 pontos principais. A área que vai ser utilizada numa festuca tem que ser limpa de azevém, tá? Principalmente por esse fato que eu acabei de falar, que ela é muito lenta. E inevitavelmente, se tiver azevém na área, ele vai passar por cima dela, o estabelecimento dela vai ficar comprometido, vai ficar mesclado, o azevém vai começar a tomar conta. E como é uma pastagem perene, o azevém tem capacidade de sementar e perenizar, ele vai ir invadindo a pastagem e vai se sobressaindo a ela. Então, a área para o estabelecimento de uma festuca tem que ser bem escolhida, tem que ser uma área limpa de azevém. E nesse tipo de situação, de novo, volta a importância de um planejamento, né, da gente saber que área vai colocar esse material. Já teve casos da gente de colocar a lavoura, após uma lavoura de soja, colocar aveia no inverno para não ter azevém, voltar com a soja no verão seguinte para depois colocar a festuca, né? Ou uma área que tenha sido alguma outra lavoura, já teve caso de fazer isso em rotação de milho com soja e não 2 anos de soja, mas enfim, o importante é que a gente tenha consciência, tenha certeza que a área está limpa de azevém e de grama paulista, tá? Essa grama que o pessoal no Uruguai chama de gramija é o que geralmente começa a tirar a qualidade das festucas lá do quarto para o quinto ano, a grama meio que começa a tomar conta. Obviamente que isso mais em área alta, mas no nosso caso das áreas mais escorridas, né? Mesmo em área de arroz, geralmente as cabeceiras das lavouras, as partes mais altas da lavoura, a gente tem essa grama também, e as partes mais úmidas tem grama boiadeira. Mas a gramija, a grama paulista, a grama seda, é muito importante que a gente domine ela antes de colocar uma festuca na área. E daí, dependendo da situação, se for uma área de campo, por exemplo, digamos, a gente tem que se preocupar com 2 coisas, com a azevém e com a grama. Daí é mais fácil resolver o problema do azevém pegando uma área de campo. Beleza, só que daí a grama provavelmente vai estar um colchão, um tapete de grama. E daí, nesse caso, vai ter que se adotar estratégias químicas e mecânicas para a gente domar essa grama. Geralmente uma dessecação do campo, em pré-preparo, inevitavelmente vai ter que picar essa grama depois de dessecada, e em pré ou pós semeadura, fazendo um plante-aplique ou um aplique-plante, nós vamos ter que dessecar de novo para dar um segundo dano químico, tá? Que é para de fato domar a grama, para que a festuca possa se estabelecer sozinha, tá? Sem essa competição inicial, porque, de novo, ela é muito lenta, e se tiver azevém ou tiver grama competindo com ela no estabelecimento dela, ela vai perder a carreira no primeiro ano, tá bem?
Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Tem 10 minutos, tá. Eu vou ver o próximo passo aqui, pessoal, agora para a gente fechar a linha de raciocínio. Tá? A gente falou do período de outono e inverno, tá? Comecei falando do período de outono e inverno nas nossas opções, de usar azevém, aveia branca ou aveia preta e o trevo persa. Geralmente, essas 4 opções aí estão mais do que suficientes, são mais do que suficientes. Até a aveia branca, eu confesso que para a área de arroz, precedendo lavoura de arroz, nunca utilizei, tá? Mas, seja a aveia preta comum, a aveia preta ucraniana, que tem um pouco mais de ciclo e qualidade, a gente já tem pelo menos 3 opções, né? Azevém, trevo persa e aveia. Depois, o segundo passo que a gente falou, quando vai se utilizar uma pastagem por um período maior, a gente pode ou aumentar o ciclo dos azevens ou utilizar um consórcio com leguminosas, trevo branco e cornichão ou trevo vermelho. O outro passo que a gente deu é quando a gente tem a intenção de virar o ano inteiro produzindo, que daí inevitavelmente tem que entrar um pasto de verão. E aqui é importante, pessoal, até me escapou essa parte aqui. Pensando esse intervalo, que eu falei que o trevo branco pode ir até janeiro produzindo. Pode, dependendo da umidade, principalmente questão de umidade, se vai ter chuva ou se vai ter irrigação. As festucas, por mais que produzam o ano inteiro, tá? Digamos que a gente tenha um consórcio de azevém, trevo branco e cornichão e uma área de perene, uma festuca. Ainda assim, nesse período de janeiro e fevereiro, que é o período mais seco, inclusive, né? As festucas, por mais que produzam o ano inteiro, neste período a gente vai ter que dar uma aliviada para que ela se prepare para voltar a produzir com maior volume a partir de março. E essa aliviada pode ser tão somente um ajuste de carga, deixando a carga bem baixa, sem tirar o gado de cima da pastagem, que de novo vai depender da condição do ano, né? Tá? Isso não é receita. Tá? Então, pode tão somente a gente reduzir a carga e manter o gado, uma lotação baixa, ou ter que tirar o gado completamente entre janeiro e fevereiro de cima da festuca para que a partir de março ela volte a produzir. Então esse intervalo, o trevo branco, por mais que se espiche, já vai estar inevitavelmente parando de produzir. As festucas a gente vai precisar dar uma aliviada nelas para que ela tenha condição, que ela se reestruture para voltar a produzir com volume grande de forragem a partir de março, abril. E aí é que se encaixa bem a questão dos pastos de verão. Tá? Então esse é o momento aí da gente conseguir de fato virar o ano inteiro, ou se tivesse uma estratégia de uma perene tropical, né, pessoal, que é o caso que eu disse, que a gente já sabe de algumas situações na nossa região, algumas que funcionaram e outras que não funcionaram, mas como o nosso foco é em terras baixas especificamente, e os relatos de casos que a gente tem dessas tropicais andando bem na nossa região são em áreas dobradas, em áreas que só tem soja, não serve para o nosso raciocínio aqui, tá? Então, a gente inevitavelmente teria que ter um pasto de verão, daí pode ser o sorgo, pode ser o sudão, pode ser o milheto, para que neste período de janeiro, fevereiro e março, nós tenhamos uma outra forrageira, uma outra estratégia, até a festuca em março voltar a dar boca, e as pastagens de um preparo de verão, essas pastagens que eu falei lá no início, né, entre uma lavoura e outra, de um preparo de verão ou das restevas, que voltem a dar boca, que comecem a dar boca, né, voltem a estar entre as nossas cartas. Tá? Mas essas áreas, inevitavelmente, na melhor das hipóteses, vão dar boca só em segunda quinzena de abril, no caso de um preparo de verão, por exemplo. Tá? E daí continuaria faltando lá entre janeiro e fevereiro. Então a gente, entre janeiro e fevereiro, teria que ter um pasto de verão cumprindo esse papel de forrageira. A perene, no caso da festuca, a partir de março começando a dar boca, e as anuais, entre as lavouras, a partir de final de abril, voltando a fazer parte do jogo. Tá? Então isso são as forrageiras cultivadas, digamos assim. Tá? Mas tem a opção auxiliar, que é de um campo nativo melhorado, né? Pessoal, que é uma estratégia aí que a gente pode utilizar, a gente pode adotar essa estratégia como uma estratégia auxiliar, de fato.
E tem dois momentos da gente fazer o bendito do melhoramento do campo nativo, tá? Eu já vou dar atenção para... Depois eu vou voltar para encerrar aqui a parte de questão das adubações, que eu não falei ainda, e de várias perguntas que eu vi que já tem ali. Eu vou deixar... Eu volto na live depois. Acredito que a gente não vai se estender por mais uma hora, mas eu volto para responder essas questões que eu vi que já tem bastante coisa ali e para poder concluir o meu raciocínio com vocês. Tá? Mas só para falar do campo nativo específico agora, que é esse tema a gente consegue falar agora, tem 4 minutos ainda, é o seguinte, a questão do melhoramento do campo nativo, a gente tem duas situações. Ou simplesmente melhorar o campo nativo pensando na primavera, verão, deixar o campo mais fino, né? Dar uma lidada naquele campo grosso e melhorar ele, que daí seria a estratégia de fazer uma intervenção no início da primavera, final de inverno, início da primavera, e dar uma intervenção tanto química quanto mecânica, tá? A dessecação ou roçadas, ou as duas, pessoal, dependendo de como estiver a condição, de quão grosso estiver o campo, às vezes necessita das duas estratégias associadas, tá? Mas nesse caso seria especificamente pensando em dar condições do pasto nativo, do primaveril, de primavera, verão, vir com maior disponibilidade, com maior tranquilidade, nós darmos digamos que, abrir o espaço para que eles venham, né? E a outra opção que a gente tem de melhoramento de campo nativo é quando a gente vai fazer uma sobressemeadura de uma forrageira, geralmente forrageira de inverno, que daí essa intervenção no campo teria que ser feita em fevereiro, final de fevereiro, início de março, da mesma forma, ou com dessecação, ou com roçada, ou com as duas, precedendo a sobressemeadura. O pessoal tem usado, o mais comum é usar a Zevem em sobressemeadura, mas tem alguns casos mais evoluídos aí que o pessoal já tem as leguminosas consorciadas também. No caso da ferramenta química, cabe chamar a atenção aqui de novo, que a dificuldade da gente manejar quimicamente esses materiais de campo nativo, que geralmente é Maria Mole, é buva, é guanchuma, gravatá, são folhas largas que se encaixa muito bem a utilização dos herbicidas hormonais, tá? Que eu já citei o caso do picloram. Então é difícil da gente ter, é difícil não vai ter, é difícil de manejar quimicamente, pensando em ter um consórcio de gramínea e leguminosa nessa situação, porque este produto especificamente não tem seletividade nenhuma para as leguminosas. Então, se a gente for utilizar para melhorar o campo, para acabar com as folhas largas, vai ser uma ótima opção, ele funciona muito bem, só que daí sobressemear leguminosa na área esquece, porque ele tem uma persistência no solo aí de pelo menos 3 anos, e as nativas, no caso das pega-pega da vida, vão bailar, vão para o espaço também. Então, a opção química mais adequada para a gente utilizar seria ou o glifosato em si, né? E a gente, se for muito difícil de dominar só com o dessecante, utilizar associado ao manejo químico, um manejo mecânico aí para a gente dar um segundo tirão na sujeira aí para que abra espaço para que a forrageira de inverno venha sozinha. E daí, neste caso, tem como a gente fazer um consórcio com as leguminosas também. Tá? E daí o próprio trevo, o glifosato até dá uma murchada no trevo aí, mas ele dá uma parada, dá uma necrosada na bordadura das folhas, mas depois ele se limpa e consegue, ele metaboliza o produto e consegue rebrotar e voltar a produzir. Não chega a matar. Eu estava dando uma lida, pessoal, o que tem aqui no chat, tá? Na verdade tem alguns comentários e algumas perguntas, tá? O Edson tinha falado, quando eu estava falando das aveias, né? Ele citou aqui que a aveia, para ter bom resultado, deve ser semeada no cedo, né? Fevereiro, março, para proporcionar um maior período de pastejo. Concordo com o Edson, tá? E por isso mesmo que eu estava falando daquela função de quem quer correr 50 metros rasos vai de aveia, quem quer correr 100 metros vai de azevém. E nesse caso, justamente para aumentar um pouco o período de pastejo, obviamente tem que cuidar bastante a questão do manejo da boca, né? Porque a aveia é fácil da gente perder a boca no pastejo ali e ela encanar, nos passar por cima, né? Então tem que ir cuidando ajuste de carga aí para não deixar leve demais, senão a pastagem nos passa por cima. Mas, de novo, esse comentário do Edson aqui, falando em semear cedo, fevereiro, março,
se encaixa perfeitamente com o que eu tinha dito, da gente começar a pensar em alguma área de arroz, que vai ser arroz, e a gente utilizar a estratégia de alguma aveia. Tá? Isso, inclusive, para essas áreas de preparo de verão, pega bem o período dessa questão dos preparos de verão, né? Fevereiro e março. Se faz o preparo de verão entre janeiro e fevereiro, para deixar ele pronto, né? Com taipa e tudo, pronto mesmo, né, pessoal? Com taipa, valeteado, com as taipas encabeçadas ali, deixar a área pronta para ser semeado o arroz, sem precisar fazer mais nenhuma operação, inclusive valeteada, né? A área drenada e tudo mais. Nesse tipo de situação, a gente faz esse preparo entre janeiro e fevereiro e dá uma sujada na área, deixa ela encabelar, como o pessoal diz, né, campeiramente, mas deixa ela empastar, desseca e faz a semeadura da forrageira. Daí desseca, obviamente, para matar algum banco de sementes, se for em área que tem resistência, melhor ainda, né, para a gente dar um tiro nessas plantas daninhas resistentes, dar uma reduzida no banco de semente, mas de qualquer forma também serve para fazer a pastagem vir no limpo, né? E aqui a gente tem, é o gancho que eu quero fazer agora, que a gente tem que se dar conta, pessoal, que as forrageiras também são culturas, tá? Então, eu costumo falar aí que a gente tem que ter o conceito e pensar como uma lavoura de pasto. A diferença das lavouras de verão é que no verão a gente colhe grão e nas forrageiras a gente está colhendo pasto. A gente não, né? O gado, mas enfim, ou pode ser nós também, né? Dependendo da estratégia, aí, fazer um pré-secado, uma silagem, enfim. Mas essa questão da forrageira também ser uma cultura, a gente tem que ter isso muito claro. Tá? A pergunta que nos foi feita no direct, que eu tinha dito, que já tinha uma pergunta pré-anotada aqui, era justamente em relação a isso. Tá? Para esse ano específico, que deu uma atrasada na vinda das pastagens, São Pedro nos deu uma judiada. Tá? Eu tenho áreas aí que foram feitas, preparo de verão bem nesse momento que eu disse para vocês, entre janeiro e fevereiro, e até agora as pastagens não tinham vindo, agora que começaram a encorpar. Tá? E a pergunta que foi feita era justamente essa, só que no caso era uma resteva de soja, não era em preparo de verão. Devido ao atraso das chuvas, das pastagens por consequência do atraso das chuvas, a pergunta que foi feita, faça uma cobertura de ureia para puxar a pastagem, já que ela está atrasada e essa área vai virar arroz e eu tenho que entregar até 10 de agosto, ou conto só com o resíduo do adubo da soja? Daí, pessoal, aqui a gente tem que tomar uma decisão. Tá? Assim, ó, a forrageira em cima de uma resteva de soja, sem ser adubada, tá? Ela vai estar beneficiando o sistema sem sombra de dúvida, ela vai fazer ciclagem, principalmente se ela foi semeada imediatamente após a colheita ou antes da colheita de avião ainda, para que ao colhermos a soja, o resíduo da cultura, aí, o que vai ficar nos restos culturais, seja prontamente, tenha ali uma cultura cultivada para estar apta a prontamente aproveitar e manter no sistema esses nutrientes que ficaram do resíduo da soja. Mas assim, ó, a gente tem que decidir nesse tipo de situação o que a gente quer beneficiar, tá? Se a gente não colocar adubo na forrageira, nós estamos pensando no sistema e beneficiando a lavoura que vai vir no verão, tá? Porque se a gente quer produzir pasto, tá? A mesma coisa, a gente quer produzir grão, a gente aduba. Quer produzir pasto, inevitavelmente tem que adubar, tá? Ainda mais materiais, um azevém da vida, por exemplo, tem potencial aí de 12, 13, 14 toneladas de produção de matéria seca. Como é que ele vai nos entregar essa produção toda se a gente não der boia para ele? Tá? Então, a tomada de decisão nesse caso tem que ser, o que eu quero? Eu quero, estou pensando no gado ou estou pensando na lavoura que vai vir no verão e no sistema em si? Então, essa tomada de decisão, se é para produzir pasto, se é para beneficiar a pecuária, tem que fertilizar a pastagem sem sombra de dúvida. Agora, a dose que vai ser utilizada, neste caso específico, uma pastagem de azevém, botar só ureia, primeiro, já está atrasado, encurtou um pouco, já era curto por ser precedendo uma lavoura, encurtou mais um pouco porque atrasou o estabelecimento da forrageira. Então, neste caso, optar tão somente pelo nitrogênio e, de novo, pegando o que eu falo desde o início lá, até a estratégia lá da analogia de aprender a dirigir, que primeiro a gente faz, depois a gente aprimora.
simplifica a operação no início e depois a gente vai aumentando o grau de complexidade. De uma maneira geral, pessoal, adubação de pastagens. Caso das gramíneas, obviamente o nutriente principal, nitrogênio. Se é algum consórcio ou é a área só com leguminosa, a gente já passa a prestar mais atenção no fósforo do que no nitrogênio em si, num primeiro momento, tá? Voltando àquilo que eu mais tenho falado para vocês, para a gente simplificar, para fazer dar certo, para começar a fazer, para aprender a fazer e depois a gente vai aumentando o grau de complexidade. É óbvio que adubações mais completas vão beneficiar a forrageira também, tá? Inclusive potássio nas pastagens, é óbvio que faz diferença, mas primeiro a gente tem que fazer dar certo para depois a gente ir ampliando o grau de complexidade. Então, de uma maneira geral, pensando em adubação de pastagens, tá? A tomada de decisão é essa, tá? Se vou colocar ou não, o período de pastejo é curto, mas se o objetivo é pastejar, se o foco é na pecuária, tem que dar boia para essa forragem para que ela expresse o seu potencial genético e produza o volume de forragem que ela pode nos entregar, tá? Se for gramínea, foco no nitrogênio. Se for leguminosa, foco no fósforo, tá? Podendo a gente utilizar, por exemplo, um adubo que tem os dois, um 27-27, por exemplo, da vida aí, é uma boa alternativa para a gente botar tanto fósforo quanto nitrogênio, mas vamos pensar mais básico nesse momento agora. A história que eu falei no início, da gente aprendendo a dirigir, estamos tirando o pé da embreagem, botando o pé no acelerador, tá? Então, eu faria esta linha de raciocínio aí. A dose específica desse nutriente que vai depender do tempo de pastejo. Inclusive ontem estávamos acertando com o pessoal da Estância Rincão de Santa Vitória, que são clientes nossos, que nós tínhamos programados essa área de preparo de verão que eu acabei de falar, foi lá que a gente fez, e a pastagem até agora não veio, né? Agora que foi na última semana aí, algumas chuvas, começou a zevenha a mostrar a cara, e nós tínhamos programado uma adubação que a gente reduziu pelo atraso, que vai diminuir o período de pastejo, e principalmente pela questão, aqui tem um outro ponto muito importante, que eu até tinha grifado aqui e não tinha falado. A adubação de pastagens, pessoal, a resposta da adubação depende diretamente da disponibilidade de luz e da temperatura. Tá? Então, o ideal é que a gente faça a adubação de pastagem em abril. Obviamente que esse ano não deu e a gente tem que jogar com as armas que a gente tem. Em maio ainda é possível a gente fazer a adubação, até tem o famoso veranico de maio, né? Então ainda tem uma quantidade razoável de disponibilidade de luz e temperatura. Geralmente maio tem as suas ondas de calor, tá? A partir daí, junho, julho, agosto, esquece adubo e pastagem, não vai responder. Volta a pensar, olha, esquece é muito forte, né? Mas principalmente para quem está começando, ou faz bem cedo, e nesse caso de uma área que vai virar lavoura, inclusive nem tem tempo, né? Esse exemplo específico dessa pergunta específica aí, tem que entregar a área dia 10 de agosto. Então, ou faz agora esse manejo da adubação, ou não faz mais. Junho, daqui para frente, a temperatura e a luminosidade só diminuem, tá? E até chegar o solstício de inverno lá, que depois começa a retornar o aumento das horas de luz por dia, né? Mas ainda assim a temperatura é muito baixa e a tendência é que dê menos resposta. Então, estrategicamente, adubação de pastagem até maio, tá? Seria mais ou menos o nosso limite, e depois a partir de setembro. Só que neste caso, a partir de setembro, só serve para as pastagens perenes ou perenizadas, que a gente vai utilizar aí até dezembro, até janeiro, ou virar o ano, né? Dependendo da estratégia que se tem. Então, neste caso específico da área precedendo uma lavoura, a adubação tem que ser no máximo até agora. Tá? E é exatamente isso que a gente conversava com o pessoal da Rincão ontem. Nós não abrimos mão de adubar a área, mas reduzimos a dose do adubo que seria utilizado porque o tempo de pastejo diminuiu. Tá? Então, essa questão de dose, por que eu estou contando tudo isso? Porque a questão de dose vai variar muito da estratégia, do período que a gente tem para aproveitar essa pastagem
e da categoria animal que está em cima dela, da capacidade de resposta, de ganho de peso, de aproveitamento desse dinheiro que vai ser investido ali. Porque também já vi casos aí do pessoal investir na pastagem para gado de cria, por exemplo, fazer uma pastagem com alto potencial de produção de forragem, com um custo alto, e não ter sentido essa pastagem, porque o gado não tem a capacidade de conversão que teria uma recria, uma engorda da vida. Então, a questão específica da dose de adubo vai depender muito momentaneamente da situação que se tem e da estratégia, principalmente da expectativa, tá? da pretensão daquela pastagem. O que eu quero dela? Aonde eu quero chegar? Antes de decidir a dose, tem que saber o que se pretende com aquilo dali. Tá? Tem casos, agora para a gente falar em números, de pastagem, como varia tanto, dependendo dessas questões que eu acabei de falar, tem vários casos da gente ter pastagens de utilizar uma única aplicação de ureia entre 80 e 100 quilos, e tem casos de já ter feito pastagem com 3 aplicações de 100 quilos de ureia. Então, de partir de 80 a 300 quilos de ureia. Então, vai depender, como eu disse novamente, o momento da primeira entrada, principalmente. Se a gente vai conseguir fazer cedo, para fazer 3, obviamente, tem que fazer a primeira ainda em abril, final de março, dependendo da situação. Então vai depender desse momento, da primeira adubação, para ver quantas a gente vai fazer, quantos cortes vai dar, do que vem depois, se vai virar lavoura ou não, e da categoria animal que está em cima da área. Então tem um monte de senão para a gente ter certeza do que fazer. Tá? Não é simplesmente decidir, pegar, a gente sair dando recomendação, ó, pastagem tem tantos, bota tantos quilos de fósforo, tantos quilos de nitrogênio. Assim como as lavouras, muda de cultivar para cultivar, estratégia, cultivar se aduba mais, se aduba menos. Na live de quarta-feira nós vamos falar diretamente sobre isso, amanhã inclusive, na verdade nas próximas 3 lives, né? Amanhã com o Rodrigo, falando de demanda nutricional do arroz, e vocês vão perceber que varia bastante, não existe uma dose única, né? Na quarta-feira, falando especificamente sobre nitrogênio, eu vou me aprofundar um pouco mais disso que eu estou falando aqui agora. E na quinta-feira, com o Anderson, também a demanda nutricional da soja também vai variar as doses, dependendo da cultivar e da estratégia que se usa. Tá? Mas, enfim, o que tem que ficar claro, tá? Que a questão das forrageiras, elas também são culturas, e elas, assim sendo, precisam que a gente entregue para elas, que a gente dê condições para elas, que elas expressem o seu potencial genético, tá? O seu potencial produtivo. Se a gente quer produção de pasto, produção de forragem, tem que dar boia. Tá? A questão do residual das lavouras, tá? Só para concluir tudo que eu falei aqui para a gente fazer um resumo, o residual das lavouras de soja, se a gente optar por não colocar adubo na forrageira, a gente está com o foco no sistema e na lavoura que está vindo no verão e não na pecuária. Tá? Pode ser que a área seja utilizada tão somente para fazer um estoque de gado ali, o objetivo não é ganhar peso naquele momento, é só que não perca, já é o suficiente. Bota uma lotação ajustada ali sem adubo e consegue levar essa pastagem para cumprir um papel específico dentro da estratégia, pode ser usado. Não é obrigado a botar adubo em pastagem, tudo vai depender da estratégia que está montada e das opções que se tem para jogar. Tá? Mas lembrando que se a gente não adubar, a gente está priorizando o sistema e não a forrageira em si. E que as doses e os nutrientes específicos vão depender de qual a espécie que a gente tem em cima da área e de qual a estratégia que a gente espera delas. Tá? Então agora vamos partir para o chat aqui para ver o que mais tem, pessoal. Eu vi que tem mais algumas perguntas aí. Deixa eu ver o que tinha ficado para trás. O Éder queria saber onde consegue trevo persa. Tchê, Éder, tem o pessoal da PGW, tem esse trevo, e o pessoal da MM Sementes, tá? Eu posso te mandar, inclusive posso colocar essa pergunta aí, essas informações no grupo do Telegram, lá que todo mundo fica com a resposta, com a opção aí se quiser utilizar, tem a quem recorrer, tá? Mas os contatos que eu tenho é do pessoal da PGW, o Antônio Arantes e o Giovanni Fernandes, e o pessoal da MM Sementes, que é o Marcelo Medeiros, tá?
mas ambos têm, e é a mesma cultivar, tá? Há necessidade de escalonamento de semeadura de forrageiras anuais de verão para escapar do vazio forrageiro? Está perguntando o Paulo Risotto Júnior. Tia Paulo, se a gente tiver essa linha de raciocínio que eu montei com vocês aqui, se a gente for fazer, ter o pasto de verão para ele cumprir um papel entre os pastos de inverno e perenes, não precisa, daí tão somente um único pasto de verão já cumpre esse papel, né? Lembrando que a gente teria que ocupar um espaço entre janeiro e março, janeiro, fevereiro e março principalmente, para que a gente não fique neste período, porque, voltando à linha de raciocínio que eu tinha feito, tá? Os azevens vão se entregando, por mais que a gente utilize azevens de ciclo longo, que eu citei, que tem alguns que até dezembro ainda vão produzindo, na virada do ano já não vai mais ter produção, os trevos brancos podem se espichar um pouco janeiro adentro, mas também vão parar por aí. E na questão da perene, da festuca, ela volta entre janeiro e fevereiro, lembrando, ela tem que ser aliviada totalmente ou com uma carga muito baixa para poder voltar a produzir um volume considerável a partir de março e abril, tá? E os pastos de inverno, dessas estratégias da gente utilizar um preparo de verão, uma resteva de soja, na melhor das hipóteses, em abril, meados de abril, de um preparo de verão vai voltar da boca, tá? Vai começar da boca, na verdade. Então teria as festucas, a perene aí em março, já com uma produção boa, os preparos de verão em abril. O nosso gap seria mesmo janeiro e fevereiro. E daí fazendo a semeadura de um sudão ou de um sorgo em outubro ou novembro, lembrando que isso é bastante importante também, pessoal, a questão da produção total que essa forrageira pode nos entregar. O sudão, inclusive, tem uma questão muito importante para chamar a atenção aqui, que eu até me esqueci. Tá? A gente tem, inclusive, vai pegar o folder dos materiais, vai pegar alguma bibliografia que fale de capim-sudão. Uma das coisas que se chama atenção, e por isso ele se encaixa bem nas terras baixas, é que ele teria bastante tolerância ao frio, tá? Falando que podendo ser semeado até em final de agosto e início de setembro. Olha, pessoal, se dá para fazer, a gente ainda não achou como, tá? Então, a gente entrou nesse embalo, inclusive, num dos anos, para tentar ganhar tempo e ter uma forrageira estabelecida qual foi a estratégia utilizada? Antes de semear o arroz, até para ganhar tempo de questões operacionais, o maquinário ia ser utilizado, máquina de arroz, a gente semeou na primeira semana de setembro, numa área antes do arroz, depois quando começou a semeadura do arroz, ali isso foi embora, só que essa área, na nossa região aqui, é muito comum ter volumes de chuva bastante expressivos entre setembro e outubro e a temperatura baixa. É normal a gente ir até início de novembro, indo para as lavouras de jaqueta, né? De blusão de jaqueta, é bem comum na nossa realidade aqui, início da semeadura do arroz, ou durante toda a semeadura do arroz, a gente andar encasacado. Então essa pastagem específica desse sudão que eu acabei de falar para vocês, aí semeado nos primeiros dias de setembro, de 3 a 5 de setembro, se eu não me engano, foi semeado, tomou um pau para sair do chão. Isso comprometeu completamente o estabelecimento e a pastagem, mesmo depois que voltou, que começou a ter condições mais favoráveis de temperatura, que se fez a adubação nitrogenada, a pastagem foi sempre uma pastagem meia boca. E em outra área, dentro da mesma propriedade, se utilizou um mês depois. Daí foi quando conseguiu se terminar a semeadura do arroz, tá? Um pouco mais de um mês depois, semeou na primeira quinzena de outubro, mas começou o plantio do arroz no 20 de setembro, e nos primeiros dias de outubro tinha conseguido terminar toda a área de arroz e fez outra área de capim-sudão. Daí na primeira quinzena, eu não me lembro o dia exato, perto do dia 15 de outubro, mas não me lembro. É mais do que 10 e menos que 15, é nesse meio, eu não me lembro o dia exato. E foi outra pastagem completamente diferente. Então, essa estratégia de antecipar demais aí, de que essa forrageira de verão é tão tolerante ao frio,
a gente não teve sucesso com isso, tá? E paramos de tentar. Inclusive, utilizei depois essa forrageira pensando para cumprir esse papel aí, principalmente de janeiro, fevereiro e março, né? Semeando entre o arroz e a soja, depois de ter terminado o arroz, no início de novembro, a semeadura dela, para continuar a soja. Tá? Então, e nesse caso aí, a gente foi semeado, eu não me lembro o dia exato, primeiros dias de novembro, e deu boca na metade de dezembro, segunda quinzena de dezembro, e essa área foi pastejada até abril. Só que neste caso específico, desse sudão que eu estou falando, a gente fez 4 aplicações de ureia, porque foi um verão excepcional. Não nos faltou chuva, deu tranquilamente para fazer as aplicações de ureia, tá? E ele foi, desde que entrou o gado, não saiu mais, e era uma estratégia justamente de estoque, de terneiras e novilhas, não era com objetivo de ganho de peso, mas mesmo assim ficamos com uma carga de 2.000 quilos de dezembro a abril, girando dentro, eram 36 hectares, que a gente dividiu em 4 piquetes, tá? E ficou girando essas 170 cabeças, que tinha 90 terneiras e 80 novilhas, com uma carga animal de 2.000 quilos, sempre dentro da área, tá? de dezembro a abril. Só que, neste caso, repito, foi um ano que choveu muito bem e a gente conseguiu cumprir com maestria o objetivo aí dessa forrageira localizada, posicionada neste período aí. Essa área também, nessa fazenda a gente tinha tanto, na verdade tinha todos esses casos que eu citei para vocês aqui. Tinha uma área de azevém de ciclo longo com trevo vermelho, tinha a área que a gente estava estabelecendo festuca, tínhamos estabelecido festuca, e essa estratégia desse pasto de verão era justamente para deixar as festucas aliviadas. Que mais que tinha? Tinha uma área de sorgo granífero que a gente fez colheita para silagem, colheita de grão úmido, e foi colhido em fevereiro esse sorgo. E depois, como o sorgo a gente corta só, isso é uma estratégia interessante, inclusive, para associar produção de silagem e pastejo. Isso é uma coisa interessante da gente comentar. Em propriedade que tem confinamento, pessoal, que era o caso dessa especificamente, nós tínhamos uma lavoura de sorgo para fazer colheita de silagem de grão úmido, onde é colhido só a panícula do sorgo, né? E essa cultivar que a gente utilizou, a estratégia era colher em fevereiro, antes de dar início da colheita do arroz, para utilizar a própria máquina do arroz, tá? E daí se faz um ajuste na regulagem da máquina para que a própria máquina já vá dando uma esmagada no grão antes dele passar para o silo bolsa lá, né? Para ser inoculado e triturado, enfim, na própria máquina já vai dando uma esmagada nele. E a gente, além de otimizar o uso da máquina, né? Que é a mesma máquina do arroz que a princípio estaria parada, a gente corta só a panícula, ou seja, fica todo aquele volume de palha para trás. E como a gente corta a dominância apical, como a gente corta a ponta da planta, daí quebra a dominância apical das auxinas e induz a ação da citocinina, que é começar a ramificações, a brotar lateralmente, ou seja, esse soro começa a rebrotar de baixo para cima, embora já tenha ficado um volume considerável de palha, porque a gente cortou só a panícula, e como é silagem de grão úmido, colhe obviamente com mais umidade, né? Então a palha não está seca, e ainda assim ela começa a rebrotar após a colheita. Esse tipo de situação aí foi uma outra alternativa que a gente teve, que tinha esse pasto de verão, o rebrote desse sorgo, e esse sorgo, inclusive, enquanto não dá uma geada, enquanto ele tiver condições de seguir rebrotando, ele vai-se embora. Tá? E daí é só uma geada que queime os pontos de crescimento, ele vai parar, mas se não ele segue rebrotando, e foi uma outra opção que a gente teve também para acomodar o gado antes das pastagens aí das restevas de soja, das pastagens de preparo de verão, enfim, dessas que se encaixam nos primeiros exemplos que a gente usou ali, que são aquelas entre as lavouras, né? Tá? Mas enfim, se encaixou muito bem aí. Então, Paulo, falei, mas eu não, desde que se tenha
outras opções, e nesse caso é importante um outro comentário. Eu usaria mais estratégias de forrageiras perenizáveis ou perenes que sejam de clima temperado do que propriamente as de verão aí, porque a gente aumentar essas áreas de pastagem de verão depende muito da condição do tempo. Esse ano especificamente foi um exemplo disso, né? Que a gente ficou comprometido por falta de umidade, né? Então as forrageiras de verão sentiram muito a falta de água, tá? Diferente do caso de uma forrageira, de uma perene de verão, vai ser diferente de uma anual de verão, justamente pelo volume de sistema radicular. Isso, inclusive, vocês já devem ter visto. Tem vários casos aí, a gente tem acesso permanente a isso diariamente, aí, trocando informações, né? E as pastagens, as tropicais, as perenes tropicais, esse ano aí, tem propriedade que tinha capim-sudão e uma braquiária da vida lado a lado aí, o sudão tomando um pau da braquiária, pelo fato da perene ter outra condição de sistema radicular, né, pessoal? Então ela vai ficar, vocês imaginem aí, por 4, 5 anos consecutivos produzindo parte aérea e sistema radicular. É outra capacidade de tolerância aos déficits hídricos, né? Então essa é uma questão bastante importante. O que eu me referi dessas tropicais, na nossa região, sendo muito localizado aqui, de Pelotas para baixo, em direção à fronteira sul, o que a gente nota é que a questão da temperatura dá uma castigada, o frio dá uma castigada muito nelas, mas para as áreas mais para o lado da região da campanha, da fronteira oeste, que ainda está na metade sul, mas já pegam regiões mais quentes, tem andado muito bem, né? Então a gente vê casos aí de Uruguaiana, São Borja, Alegrete, a região mais da fronteira oeste, que é mais quente, tem andado muito melhor, tem andado muito bem, inclusive. O que a gente vê dessa questão das perenes, de uma maneira geral, que eu citei para vocês as festucas, porque a gente está mais próximo do Uruguai, aqui mais na zona fria, se encaixa melhor, tem andado melhor. E no caso mais para a zona quente, ainda na metade sul, né, as tropicais têm andado muito bem. Então, de novo, vai depender da região que a gente está e da estratégia que vai ser utilizada. Mas é uma opção, eu tenho algum conhecimento, um pouco de conhecimento sobre elas, mas muito de relato de caso, da gente ver outros colegas utilizando, eu especificamente nunca utilizei, então eu prefiro não me aprofundar muito num tema que eu não tenha muitas horas de fala, tá? Tá, Diego velho, forte abraço, irmão, graças pela presença aí. Então vamos seguir para frente. Bom, aqui as próximas perguntas falavam justamente das tropicais, eu acabei falando disso antes de ler aqui, né? O Rafael Martins tinha perguntado a utilização de uma braquiária para suprir o vazio, e o Rogério tinha falado de um pânico, se não aguentaria mais o frio. Tá? Então essa questão, acabei de responder, né, de fazer esse comentário, mas assim, ó, eu vou repetir, não quer dizer que eu nunca utilizei, não é porque eu nunca utilizei que não dá certo na nossa região, tá, pessoal? Eu estou deixando claro para vocês que, além de eu nunca ter utilizado, eu tenho alguns relatos de casos de colegas que utilizaram e deu certo e outros que utilizaram e não deu certo. Mas eu confesso que é uma coisa que me agrada e que eu quero saber mais, e por isso mesmo que nós vamos fazer uma outra live mais adiante aí, para estender um pouco mais esse assunto, pegando outras opções de perenes, com muito foco nessa questão das tropicais, tá? Que daí eu tenho pelo menos 3 nomes de três colegas aí, que inclusive já andei conversando, que poderiam. Eu não convidei nenhum ainda, a minha vontade na verdade era convidar os 3, mas daí nós vamos ficar repetindo demais o mesmo assunto. Mas vou ver aí, conforme andam os próximos dias, as agendas, tanto minha quanto deles, para fazer uma extensão desse assunto aí, com muito foco nas perenes tropicais, porque é uma coisa que eu confesso que eu quero aprender também mais sobre isso. Eu tenho pouco conhecimento, mas como eu disse para vocês, tudo que eu trouxe para a gente conversar aqui, para a nossa realidade, serve perfeitamente para a gente virar o ano produzindo pasto, mas quanto mais opções a gente tiver, mais cartas para jogar, tanto melhor, né? Então eu quero aproveitar para aprender junto com vocês um pouco mais sobre isso. Tem um detalhe que eu não comentei.
pessoal de Uruguaiana, da Vetagro de Uruguaiana, os colegas da Vetagro, uma consultoria lá de Uruguaiana, esse ano eles tiveram um preparo de verão de arroz que utilizaram Sudão sobre taipa, tá? Daí foi semeado no início do ano, até tem que falar com os guris para ver como é que andou, tá? Foi em Uruguaiana essa área aí. Eu nunca fiz, nunca tive esse material em cima de uma área entaipada, né? Geralmente as áreas entaipadas a gente utiliza forrageiras de inverno, mas eles fizeram lá e vamos ver como é que andou. Depois, assim que eu tiver as maiores informações sobre essa área específica deles lá, eu repasso para o pessoal do grupo do Telegram ali, porque eu confesso que eu estou bastante curioso para saber como é que foi o andamento dessa pastagem lá para eles. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Na metade norte, em áreas úmidas, se faz o uso de capim e mátria. Já o acompanhou nas áreas úmidas da metade sul, como se sai? Não, Thiago, não sei. Então não tenho como te auxiliar nessa questão aqui, porque de fato não tenho contato, não tive contato com esse material, não tenho experiência com ele aqui, não tem como te afirmar nem que sim, nem que não. Darlo Pereira, o sorgo também em meios de outubro foi bem melhor. Essa questão, legal o comentário, inclusive o complemento do comentário aí é uma questão importante também de chamar a atenção. Serve a linha de raciocínio que eu estava falando do Sudão, serve essa questão da semeadura mais no frio, né? Serve para o sorgo, mas nesse caso, comparando o sorgo com o Sudão, daí nesse caso específico o Sudão é mais gordo, tá? Então tem que ter mais cuidado um pouco ainda com o sorgo do que com o Sudão, mas é uma verdade aí que precisa já ter uma condiçãozinha, digamos que daria para fazer via de regra, tá pessoal, para a gente montar uma estratégia aqui. O Sudão na segunda quinzena de setembro para frente, de preferência mais perto de outubro, e o sorgo depois disso, né? 15, 20 dias depois que o Sudão ainda, empurrando mais para frente. Só que depende, de novo, nós estamos numa indústria a céu aberto, a gente peleia contra um inimigo que a gente não pode vencer. Eu sempre uso essa expressão aí, que quem decide as nossas estratégias, na verdade quem dá o aval que sim ou que não, que a gente vai conseguir fazer o que planejou é São Pedro, né? Como foi o caso que eu relatei da gente estar reduzindo as adubações que estavam programadas para as pastagens desta safra agora, pelo fato do atraso. A gente perdeu pelo menos uns 40 dias aí com essa função desse atraso. Esse caso específico que eu citei para vocês do preparo de verão, que está feito desde fevereiro, e a pastagem só agora, em início de maio, começou a vir. Então a gente perdeu tranquilamente aí uns 40 dias, 40, 45 dias. Então, isso que eu estou dizendo do São Pedro decidir, ele dá o aval se a gente faz ou não. Esse caso que eu acabei de falar, da temperatura do solo para o Sudão e para o sorgo, em linhas gerais, né? Via de regra. Pode, na safra específica, que a gente tem que ter consciência que nós temos que estarmos prontos para entrar semeando quando der condição. Obviamente que a gente tem uma data referência, assim como no arroz, por exemplo. A nossa data referência para o arroz é sempre a partir de 20 de setembro, indo mais para o fim de setembro do que para o meio. Mas já aconteceu de semear arroz 2 safras entre 13 e 15 de setembro. Uma safra dia 13 e na outra dia 15. Porque a condição da safra permitiu, tinha piso suficiente, estava seco, a temperatura estava boa e a gente resolveu antecipar em pelo menos uma semana do que estava programado. Mas porque estávamos preparados para isso. Então essa linha de raciocínio vai servir para essa tomada de decisão do sorgo ou do Sudão também, né? A gente botar uma data de referência aí, mas São Pedro, se der o aval antes, a gente pode antecipar, né? Ou às vezes acontece o contrário, a gente está com uma data programada ali e a condição está muito desfavorável e tem que dar uma segurada. Pode acontecer também. Nesse caso específico das forrageiras, tá pessoal? O arroz é quase um inso e daí pode estar nevando que a gente bota ele na terra igual, tá? O arroz é impressionante como ele vem-se embora.
Tá? O que eu estou dizendo da gente segurar um pouquinho mais é a questão dos pastos de verão. Até porque esses aí, se comprometer o estabelecimento aí, a gente já não cumpriu a meta que era fechar uma janela que ficaria aberta, né? Outra pergunta. Moro no norte do estado, divisa com Santa Catarina. Aqui usamos muito trigo pastoreio. Não seria uma alternativa para ser utilizada na metade sul? Boa pergunta. Estava na live com o André Andres da Embrapa. Uma das coisas que eles estão, uma das coberturas de inverno que eles colocaram na área experimental lá, foi justamente isso, BRS Tarumã, que é um trigo da Embrapa aí, duplo propósito, tá? Pessoal, eu tenho, de novo, esse trigo específico aí eu nunca utilizei, tá? Eu já tive trigo grão aqui, 3 safras consecutivas e desisti de ter trigo com fins de colher grão, tá? Mas esse trigo específico aí que eu acabei de citar da Embrapa, tinha alguns colegas de Dom Pedrito, da região ali, que utilizavam como estratégia esse duplo propósito, dando 100 dias de pastejo e ainda colhendo o grão depois, tá? Daí quando tirava o gado, fazia uma aplicação de ureia para dar uma puxada, né, no trigo, uma única aplicação de fungicida para colher grão depois. Obviamente que a produtividade de grão aí era 20 e poucos sacos, 30 sacos, não era uma produtividade alta, mas tinham utilizado a área através do pastejo por 100 dias, pelo menos. Aqui, isso é uma coisa que foi ótima pergunta, te agradeço aí, quem é? Amaral? Não. Não consegui entender o nome, meu amigo velho. Deixa eu ver aqui se... Arnaldo, aqui, tá. Aqui pelo computador ficou mais fácil. Beleza. O Arnaldo Putrick, ou Putrick, não sei como é que é a pronúncia, mas enfim. Então, o Arnaldo foi uma ótima pergunta que me fez falar sobre isso. Faz dias que eu tinha pensado nessa questão do trigo, e aquele dia da live com o André era uma das coisas que eu ia falar, acabou me escapando. Então, esse relato que eu dei para vocês agora, da área do pessoal de Dom Pedrito que utilizava o BRS Tarumã para pastejo e colheita de grão, tá? Parece uma boa opção, tá? De repente a gente consegue encaixar, mas tem que ser uma área que não vai ser lavoura no verão, tá? Porque senão vai acontecer a mesma coisa que é uma das coisas que eu mais bato contra a produção de grão no inverno aqui, principalmente no caso do trigo, que tem uma questão puramente comercial, que na nossa região não tem para quem vender, não se produz trigo aqui e depois é uma encrenca, ainda mais um volume pequeno, né? Geralmente os produtores dessa área que eu disse que por 3 safras de inverno a gente produziu trigo, quando consegue produzir e ter qualidade, que é muito difícil na nossa região, por condições climáticas aqui, é um manejo fitossanitário muito caro, tá? É difícil de ter qualidade aqui, mas quando conseguia colher, não tinha para quem vender, criava um problema para a propriedade, acabava trocando o trigo por produto químico depois numa revenda daqui. Mas essa questão da estratégia de utilizar ele como pastejo, a gente de repente consegue encaixar numa área que não vai virar lavoura depois. E por que eu estou dizendo que não vai virar lavoura depois? Porque a colheita desse trigo inevitavelmente vai colidir com a semeadura da lavoura de verão, no caso da soja, geralmente, né? Então, o trigo não vai ser na várzea, embora já se tenha alguns testes, o pessoal vai testando meio de tudo, né? Mas na nossa região o mais comum é que tenha trigo nas coxilhas, tá? Ou que não tenha trigo, eu acho que não tem que ter mais com fim específico de grão, mas esse caso de pastejo e ainda poder colher um pouco de grão, tem 2 pontos que de repente a gente consegue utilizar, tá? Que é ter o que fazer com esse trigo, ter uma utilidade para ele dentro da propriedade, não depender da venda desse grão depois, e uma área que não vai ser lavoura, porque inevitavelmente a colheita do trigo vai colidir com a semeadura da lavoura de soja e vai atrasar, inevitavelmente vai atrapalhar a semeadura da soja, tirando potencial produtivo. E na nossa região, na verdade em todas as regiões, na época de semeadura é fundamental, é o insumo mais barato da lavoura, é o que define potencial produtivo, e a gente já vai comprometer o potencial da lavoura de verão por atraso de época de semeadura, porque está colhendo uma outra cultura. Então, neste caso, se fosse, eu não fecho a porta, né? Como eu disse,
Não é porque eu não fiz que não dá certo, mas na minha linha de raciocínio há uma possibilidade de usar esse trigo duplo propósito, se for nesse caso, que a gente vá a poder aproveitar esse trigo dentro da propriedade de alguma maneira, e uma área que não vá ser lavoura de verão, que possa ficar, inclusive botar um pasto de verão depois, enfim, mas que não dependa da semeadura da soja em cima dessa área, porque senão vai gerar um atraso, inevitavelmente, e vai comprometer o resultado da lavoura de verão, que geralmente é a lavoura principal da nossa metade sul, da nossa zona sul aqui. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Moro em Cachoeiro, Éder. Gosto muito de fazer esse teste e este ano, seguindo o amigo, implantei azevém e aveia. Show de bola, Éder. Graças pela consideração aí. Gabriel, Fabrício, sobre o uso de centeio para pastoreio, já realizou algum trabalho na região? Não, Gabriel, não tenho experiência com isso. O Darlo disse que já utilizou, fez pastejo e tirou o grão para a ração. Pois é, o que eu estava falando do trigo agora, né? Tá? Eu acho que opções é sempre importante a gente ter. Plantei soja, complemento da informação do Darwin, plantei soja em final de novembro, ainda pegou a janela, ainda agarrou da cola, digamos assim, né? Já está escapando, né? Porque isso é uma coisa importante, pessoal. Esse meu posicionamento firme de não ter uma lavoura de inverno que atrase a soja, assim, ó, são 10 safras que a gente vem atuando nessa região sempre, e mais algumas que a gente girou, tá? Lembrando, no Uruguai, na região da Campanha, no litoral norte. Então a gente tem, inclusive no noroeste, tá? Em Santo Augusto, teve uma propriedade aí que por uma safra a gente acompanhou lá, e depois foi um colega que assumiu que a logística dele ficava melhor que a minha. Mas bem deslocado da região, né? Foi a única lavoura, na verdade, totalmente fora da região, na parte norte do estado, que a gente já trabalhou. Mas enfim, dessas 10 safras, todos os resultados de soja, todos os melhores resultados de soja, ficam entre a janela de semeadura de 25 de outubro a 15 de novembro. Todos os anos acontece isso. As melhores produtividades das nossas lavouras de soja estão entre esses 20 dias, 21 dias, tá? Essas 3 semanas, de 25 de outubro a 15 de novembro. Então, o caso do Darlo aí falando que já semeou em final de novembro, né? Tá indo para dezembro. Em tese, está dentro da época ainda, tá? Mas já está muito no limite, dependendo da região aqui, já está tarde. Então, eu continuo achando que a gente tem que procurar sempre conhecer mais opções, né? Ter mais cartas para jogar, mas voltando à minha velha máxima, simplifica para garantir a operação, simplifica para fazer dar certo. A gente tem opções, porque na minha linha de raciocínio, pessoal, é uma questão inclusive cultural essa função de nós termos a pecuária no inverno, tá? Então nós temos que potencializar essa tradição, essa cultura que a gente tem, e utilizar forrageiras. Não tem por que ficar inventando a roda, tá? Eu acho que não tem, se a gente produzir bem pasto, a pecuária em si vai responder, vai dar o retorno econômico que se espera, e não tem necessidade da gente ter uma cultura de grão durante o inverno. Essa questão de São Lourenço, Darlo, tá próximo, essa linha de raciocínio que eu te falei, inclusive em São Lourenço e Turuçu, faz parte, esse número que eu falei de 25 de outubro a 15 de novembro, São Lourenço e Turuçu são municípios que a gente tinha lavoura que fazem parte desses dados que eu passei, tá? Então, eu repito, eu acho que a gente tem que simplificar as coisas, potencializar a nossa tradição aí, e meter pasto no inverno e botar gado em cima e deixar a questão dos grãos só para o verão, até por outra questão da gente raciocinar em questão agora de fertilidade, ciclagem de nutrientes e de mantença do potencial produtivo do solo. Extração e exportação dos nutrientes via grão é infinitamente mais alta do que no pasto, tá? Que a exportação da carne lá é muito baixa, né? Quase nula, tá? O que a gente vai exportar de nutrientes
vai ficar muito mais ciclado no sistema, a função, o benefício da ciclagem é muito maior do que o que exporta. E já que inevitavelmente no verão nós vamos continuar extraindo e exportando muito, ainda mais com o sistema encaixado aumentando as produtividades, a minha maneira de ver é mais lógico, e eu prego para que a gente tenha cada vez mais ciclagem de nutrientes no inverno do que extração e exportação principalmente, né? Então se a gente vai colher grão, seja qual for ele, vai ter uma exportação muito maior do que se a gente ficar pastejando, se a gente ficar com pecuária em cima dessas áreas. Então nesse caso é mais uma coisa que me reforça e que me dá embasamento para ser contra essas lavouras de grão durante o inverno. Tá? Que a gente tem que... Os nossos solos são muito pobres, de uma maneira geral, na nossa região aqui, e a gente tem que fazer de tudo para tentar potencializar a questão produtiva deles e principalmente manter a longevidade desse solo, do potencial produtivo desse solo para sempre, se possível for, né? Então eu vejo essa questão do período de inverno aí com grãos, eu não vejo necessidade, tá? Embora ter informação é uma coisa que conhecimento não ocupa espaço, né? A gente ter informação é sempre importante, até porque, digamos que o cara vai dar uma consultoria, algum de vocês depois vai sair para atender ele. E daí se topa com uma situação dessa, porque uma coisa é o que a gente recomenda, outra coisa é quando a gente está chegando numa propriedade que já tem algum manejo estabelecido na propriedade e tu chega lá e, bueno, vai ter que abraçar o que está ali. E obviamente que nesse caso, quanto mais conhecimento de causa a gente tiver, de uma maneira geral, muito melhor, né? Mas lembrando que o meu objetivo é a gente criar sempre uma linha de raciocínio muito focada na nossa região e num sistema de produção que a gente consiga ter longevidade e produtividade gastando menos e colhendo mais. Eu descartaria essa questão do uso de grãos no inverno, simplificando as coisas, simplificando as operações, deixa só a pecuária no inverno e no verão, né? Alguma parte da propriedade com pasto no verão também, pensando nessa questão da ciclagem de nutrientes, diminuir a exportação, aumentar a qualidade do solo. Essas áreas que a gente falou antes aí das perenes, ficar 4, 5 anos. Imagine o que fica da questão de biologia, a biologia do solo, a estrutura do solo. A gente está falando muito em ciclagem de nutrientes, muito da parte química, né? Mas a parte física do solo, por uma perene aí ficar 4, 5 anos produzindo raiz, e assim como está crescendo, está morrendo raiz também, né? Vai ficar mudando, renovando o sistema radicular, então aumentando consideravelmente o resíduo orgânico que vai ficar nesse solo aí, e a atividade biológica sendo potencializada. E outra, no inverno tem mais outra coisa, eu falei de exportação de grão, mas se a gente vai colher grão no inverno, vai ter mais necessidade da gente fazer manejo fitossanitário. E inevitavelmente nós vamos ter que usar as ferramentas químicas de novo. Então é outra coisa que eu não vejo com bons olhos, a gente ficar incansavelmente metendo produtos em cima das áreas. Então essa alternativa de ter só pasto é uma outra opção que a gente tem para diminuir também a utilização dessas questões das ferramentas químicas, de novo, pensando em protegê-las, tá? Deixando bem claro, eu não sou contra as ferramentas químicas, muito pelo contrário, elas são fundamentais para que a gente consiga proteger os nossos potenciais produtivos, e por isso mesmo, quanto menos a gente precisar utilizar, mais longa será a vida delas. Então, enfim, juntei um monte de argumento aí para explicar, para definir e defender porque que eu acho que a gente não tem que ter lavoura de grão durante o inverno aqui. São N razões, né? Vamos ver aqui. O Arnaldo falou de novo ali dessa questão do trigo. Neste ano tem Tebil Lenox. Uso exclusivo para pastagem com alto teor de proteína, podendo ser implantado precocemente com ciclo longo. Seria uma alternativa para pastagem em áreas onde irá soja. Te confesso que esse material não conheço, Arnaldo. Esse caso aí,
Rafael Ramos, olha aí, rapaz. Seja bem-vindo, irmão velho. Já estamos quase nos encerramentos, tá quase fechando 2 horas de live já. Meia nossa, mas vamos embora. Chegou aí um homem que tem bastante conhecimento de trigo, inclusive. O homem da Proatec do Alegrete. Satisfação, meu amigo velho. Faz tempo que a gente não se fala. Mas então, Arnaldo, estava te comentando que esse material específico eu te confesso que eu não conheço. Mas daí teria que ver a relação custo-benefício, né, utilizar um trigo para pastagem especificamente, né? Se vale a pena tirar uma forrageira de inverno tradicional que a gente já usa, né? De todas essas que a gente citou durante a live aí, se teria sentido fazer essa troca, né? Tá? Mas enfim, acho que a conversa foi boa aí. Se eu não me engano, eu não deixei de falar nada das coisas que eu tinha anotado para vocês, pessoal. E mais uma vez reforço o convite para o pessoal agora indo para os finalmente aqui. Falta 5 minutos para encerrar novamente a live. Agradecer profundamente a presença de todos vocês aí. Mais uma live que a gente se estendeu 2 horas de live, né? E aí não baixou de 40 nunca, né? A gente teve na primeira parte da live aí acima de 80 em alguns momentos. Então agradeço profundamente a presença firme de vocês aqui, nos dando ouvidos mais uma vez. E reforço o convite para quem ainda não se inscreveu, o link do workshop ILP Terras Baixas, que ocorrerá dia 14 de maio, às 20 horas, está aí no nosso perfil, tanto no perfil privado quanto aqui no da Pedra Moura, tá? E para aqueles que já se inscreveram e não confirmaram a inscrição, deem uma conferida nos seus e-mails, porque pode estar pendente lá, só precisando clicar no link que foi enviado para que a inscrição se confirme e vocês não percam a possibilidade aí, a oportunidade de participar conosco ao vivo desse workshop, tá? Lembrando que vai ser só para quem tiver o link, daí não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube, inclusive vai ser bem mais, com mais recurso, né, pessoal? Eu vou preparar uma apresentação de PowerPoint, vai ser uma palestra completa, né, uma aula completa sobre o assunto, para a gente poder fazer projeção de tela e tudo mais, e utilizar mais recursos do que a gente tem aqui disponível no Instagram, que a gente fica só falando, né? Tá? Mas enfim, vamos encerrando essa segunda hora de live, agradecendo a presença de todos e lembrando que amanhã, participação do Rodrigo Schenfeld, com o tema Demanda Nutricional da Cultura do Arroz. Só um detalhe importante, amanhã vai ser às 21 horas, pessoal, tá? Eu vou ter um compromisso para fora amanhã, tenho uma visita num possível cliente novo, tem que ir fazer uma visita diagnóstico na propriedade para a gente fazer um projeto, aí, uma proposta para ver se atende ou não. E daí eu, para não correr risco de chegar muito tarde, combinei com o Rodrigo da gente fazer a live às 21 horas, tá? Então fica aí o convite para todo mundo, obviamente que a gente vai colocar as informações novamente, a divulgação aí no Instagram, mas já fica, para quem está presente, já fica o convite para amanhã, às 21 horas, estarem conosco de novo, tá bem? Forte abraço, uma boa noite a todos e vamos em frente. Conhecimento dividido se multiplica. Abraço, gurizada.